Bom dia, pessoal. César Fittipaldi aqui do canal do YouTube César Fittipaldi, do blog cesarfittipaldi.blogspot.com e das redes sociais. Tudo bem com vocês? Eu, depois de um longo e tenebroso inverno, cerca de 14, 15 dias, volto a gravar um videozinho para o nosso canal. Vamos falar de vários assuntos, por isso eu vou pedir para vocês me seguirem e vamos rodar a vinheta. Bom, pessoal, temos vários assuntos para conversar, afinal de contas, ficamos tanto tempo longe que eu prometo não se repetir. A nossa temporada de Fórmula 1, a qual eu pretendo fazer uma análise mais completa num vídeo próximo, começou apenas em julho e eles conseguiram a proeza de espremer 17 provas num período muito curto. E também trouxeram novos circuitos, que foram, na realidade, os melhores. As melhores surpresas vieram em Portimão, vieram no circuito externo de Abu Dhabi, né? Muito interessante essa temporada em relação ao fato de que, com os ovos que eles tinham, eles fizeram um tremendo omelete, né? Agora, o resultado previsível, a vitória do Hamilton, que sim, é o melhor piloto, apesar de contar com o melhor carro, mas nada vem de graça. Ele se desenvolveu ao longo de décadas como um piloto muito competente, muito completo, e se ele está ali naquele carro é porque ele lutou, batalhou e merece sim. Tivemos aquela exibição prodigiosa do Russell, quando substituiu o Hamilton na penúltima etapa por causa da Covid, que só não ganhou a corrida por motivos inexplicados, tá? Mas isso aí também é tópico para outro momento, e mostrando que o carro é bom sim. Mas no outro carro temos o Bottas, que correu o ano inteiro, fez algumas pole positions, se não me engano 5, ganhou corridas, etc. Mas prova que não basta ter o melhor carro. Ao longo da história, todos os pilotos campeões tiveram carros bons. Alguns tiveram disparadamente o melhor carro, alguns nem tanto. Vou voltar lá atrás na década de 80. Piquet não tinha o melhor carro em 81, ganhou das Williams, dividida pela briga interna do Reutemann e do Jones, com muita astúcia, muita malícia. Piquet não tinha o melhor carro em 83, apesar de que a Renault tinha o melhor carro, a Ferrari tinha um carro estupendo, e o Piquet conseguiu, coletando pontos aqui e ali, quando o carro dele estava desenvolvendo, ele ia lá e ganhava. Coisas que a gente lembra. Rosberg não tinha o melhor carro em 82, só que ali foi um derby de destruição, né? Parecia aquelas corridas de bate-bate, quem ia ficando pelo caminho, e o Rosberg foi coletando pontos, tanto é que ele foi campeão mundial em 82 com apenas uma vitória, né? Mas isso aí vamos deixar um pouquinho para a gente falar em outro momento. Essa temporada de Silly Season, entre as temporadas, tem muita conversa, muito boato, tá? Tem muita gente que senta numa poltrona e... Você sentar na poltrona, você ter opiniões, ótimo. O duro é que as pessoas lacram. Elas não só dão opinião, absolutamente equivocadas a meu ver em alguns casos, como elas desmerecem as opiniões alheias. Agora, tem coisas em que você pode emitir opinião e tem coisas que não. Se o sujeito vier falar para mim, por exemplo, que o Ayrton Senna não era um bom piloto, eu taxo de estúpido. Isso não é uma opinião, isso não é um fato a ser discutido. Se o sujeito vier me falar que o Hamilton não é um bom piloto, que qualquer piloto ganharia com aquele carro, não tem nem como você desenvolver uma conversa em cima de um argumento tão chulo. Então, opiniões têm sim que ser embasadas em fatos, em dados, em coisa concreta. Muita gente está falando absurdos e eu não ligo muito para isso porque eu também não perco tempo. Na realidade, eu saí da maioria dos grupos que eu participava de Fórmula 1 no Facebook por causa das lacrações, por causa das opiniões e aquela coisa de eu sei do ego, você não sabe, ofensas. Então eu saí. Muitas delas eu fico por causa das fotos, principalmente dos anos 70, 60, 80, que eu obtenho através que eu capturo e depois eu uso na minha capa, eu viajo mentalmente na memória, mas olha, tá difícil participar.
E não dá para você filtrar as pessoas, você não conhece. A gente que às vezes você acha que vai emitir uma opinião embasada, coloca a emoção à frente da razão, aquela velha briga, piquei e cena, gente, deixa para lá. Bom, pessoal, para tentar encerrar esse vídeo, que está difícil porque aconteceram algumas coisas, algumas interrupções, eu vou desejar a todos vocês um feliz 2021. Não vou nem dizer que seja melhor que este ano, ou que não poderia ser pior que esse ano, porque a gente sabe que a boca acaba pagando pelo que a gente acaba pagando o que a boca diz. Acredito eu que teremos sim uma solução para essa terrível pandemia, que as coisas voltarão ao normal, que nós cresceremos espiritualmente, saberemos valorizar coisas que antes a gente deixava passar batido, tipo estar com os amigos, um abraço, um afeto, um bate-papo descontraído, coisas que hoje, apesar da tecnologia, né, da internet, que a gente pode fazer à distância, mas não é a mesma coisa. Eu quero acreditar que eu vou introduzir algumas mudanças interessantes no canal, estou cheio de ideias, aceito sugestões, portanto, se vocês tiverem ideias e quiserem contribuir, colocar aí nos comentários. Quero falar bastante do aspecto humano do automobilismo, do passado, quero falar sobre a evolução tecnológica, quero fazer vídeos temáticos, por exemplo, abordando personagens do passado, quero fazer uma coisa meio cronológica, de lá de trás, porque, quer queira ou não, eu vivi isso como fã, acompanhei, então isso é uma experiência que a gente deve valorizar. Tem outras novidades a caminho que eu vou formatar melhor para expor para vocês. Acredito que eu volte logo, não pretendo ficar tanto tempo longe, e gostaria que vocês comentassem, interagissem e, se possível, acompanhassem. Feliz 2021 para nós todos e a gente volta. Obrigado.